Inovação com Uberlândia, eu acho que começou já há um tempo, quando alguns empreendedores lá no início criaram o Grupo Algar. Eu gosto de começar lá do início mesmo, de fato, há quase 100 anos atrás, que eles começaram ali de forma quase solitária e hoje virou não só aquele grupo, que é importante para a cidade, mas a criação de um ecossistema próprio deles, que foi gerando necessidade de outras conexões de serviços, de mão de obra. Então, veio para cá a Universidade Federal com cursos de computação, engenharia e afins, e depois disso outras empresas começaram a perceber oportunidades de prestação de serviço, e aí isso foi acontecendo, né? Então, assim, de lá para cá, passagem de bastão de várias lideranças, né, que o ecossistema já teve, tá? Então, de concentrar toda a expertise da cidade em prol do desenvolvimento do setor. E aí é o que a gente tem hoje desse ecossistema. E quando se pergunta a importância desse momento aqui, eu acho que é extraordinário, porque a gente que é mineiro, a gente brinca que Minas são muitas, né? Então, quando a gente fala em Brasil, são mais de 5.500 cidades. E não dá para saber tudo de todo mundo. Então, como que Uberlândia se posiciona quando se falava no passado de agronegócio, depois de logística, e agora a gente entra numa nova era da tecnologia, da inovação como um todo, né? Faz parte do plano de governo nosso como um dos principais pilares. E o que a gente tem é justamente querer mostrar o que a cidade tem, que são vários empreendedores, várias startups, várias empresas de tecnologia, que todo dia a gente tem uma notícia nova. Essa semana, inclusive, a gente teve destaque de uma das startups, que é a BioFi, que foi destacada no mundo inteiro, num evento em Las Vegas pela Oracle, enfim, e pela NVIDIA em outro, no Vale do Silício semana passada. Enfim, toda semana é uma coisa nova, e eu acho que a gente juntando tudo isso e apresentando para vocês como jornalistas, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de se posicionar também. Secretário, agora, como é que começou essa história em termos assim de investimento? O que a prefeitura tem feito para atrair essas empresas, né? Por que as empresas estão vindo para Uberlândia, e sem criar rivalidade, mas por que não vão para Belo Horizonte, para Contagem, mas vêm para Uberlândia? Eu acho que assim, eu falo que é muito mais os atributos que a cidade tem, tá? E a abertura que a gente demonstra para os empreendedores, ou seja, o acolhimento que a gente proporciona para eles. E aí, quando a gente fala de atributos, a gente tem a quarta cidade em qualidade de vida do Brasil. A gente tem um ecossistema que é premiado, já foi o ano passado como um dos melhores ecossistemas do Brasil. Esse ano, de novo, um reconhecimento em outro Connected Smart Cities. Então, assim, e essa proporção que o ecossistema gera, né, dessa conectividade não tecnológica, mas entre as pessoas, desse convívio, dessa aproximação, é muito interessante. Então, a gente tem formação de mão de obra, a gente tem grandes faculdades, a gente tem grandes empresas, a gente tem um aeroporto que conecta o Brasil todo, a gente tem grandes empresas que podem ser clientes, né, ou fornecedores. Então, assim, a gente tem de fato todo um ambiente que realmente proporciona aí um sucesso para o ecossistema. Secretário, a gente sabe que o Uberlândia recentemente anunciou um investimento de um data center, de uma grande empresa de inteligência artificial. Fala um pouco, qual que vai ser o investimento nesse data center, quantos empregos podem ser gerados, qual que é o impacto para a cidade? Olha só, o investimento ele foi 100% da empresa, tá? O município, assim como os outros 13 bilhões e meio de investimentos que a gente recebeu só esse ano. A gente não teve doação de nenhum terreno, de investimento nenhum da prefeitura, investimento direto nenhum da prefeitura. É realmente a percepção deles em relação a todo esse rol de oportunidades que o Uberlândia oferece. E aí o investimento, segundo a empresa, na ordem de 6 bilhões de reais, perspectiva do início das obras já em janeiro, o início das operações no final do ano que vem, início de 27, e perspectiva de geração de empregos, 2.000 empregos diretos. Então, acho que assim, é uma oportunidade muito grande para a economia da cidade. O senhor acha que isso vai impulsionar outros negócios, pode atrair mais empresas? Claro, com certeza, até porque depois disso outras empresas, inclusive a gente já está em conversa com outros data centers, tá? Que têm interesse também de conhecer Uberlândia, e isso não é problema nenhum, porque quando você fala de um data center, o foco dele não é atendimento às cidades, às empresas locais, e principalmente mundiais. Então isso para nós é preponderante.
Uberlândia no mapa mundial, né? O senhor pode falar um pouco de que empresas são essas? Não, a gente está sob NDA, então NDA é um documento de No Disclosure Agreement, então acho que é de confidencialidade, na verdade, né? Então a gente realmente a gente precisa manter sigilo aí até para cumprir com as negociações nossas. Professor, a gente sabe que a universidade tem anos de história, né? E agora, recentemente, vocês assinaram um convênio com a prefeitura, né? O senhor estava falando, para resolver, pensar soluções para 144 projetos. Que problemas são esses que a cidade tem enfrentado, que vocês estão tentando pensar, solucionar? São problemas de várias naturezas, né? Vou citar um, por exemplo, que vai de encontro a uma, vamos dizer assim, a uma demanda que o Brasil está discutindo, né? A questão do resíduo, tanto resíduo sólido quanto resíduo úmido, né? Que é o lodo de esgoto, o resíduo úmido. Então, o que nós estamos propondo, né? O que a prefeitura propôs? Ó, vocês conseguem resolver a questão dos resíduos, né? E, coincidentemente, nós vamos entregar agora, em dezembro, o primeiro laboratório termoquímico experimental, né? É um laboratório que não haverá queima desse produto. Todos esses produtos que eu mencionei aqui, ou resíduo sólido, ou mesmo o lodo, né, de esgoto, nós vamos transformar em gás por um processo de condensação desses materiais, e isso com esse gás nós vamos transformar em energia. Tá? É um laboratório ainda, está na fase experimental, mas a prefeitura, né, achou interessante. A outra questão que a prefeitura nos pediu é IA, né? Lógico, nós temos aqui cursos que já trabalham com inteligência artificial há algum tempo, mas a prefeitura falou, a universidade pode ajudar a prefeitura a pensar soluções utilizando IA e dando formação para os nossos servidores, e esses projetos, inclusive, já estão em andamento. E existem projetos de transporte, projetos energéticos, projetos habitacionais. Quer dizer, a prefeitura apresentou 144 dificuldades, nós reunimos 200 pesquisadores, né, juntamente com a prefeitura, e aí veio a demanda da prefeitura para que nós pensássemos. Algumas coisas nós temos que começar a pesquisa, né, é um desafio, e outras coisas nós já tínhamos em andamento, e com isso a gente já conseguiu atender, né, algumas dessas dificuldades da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Vocês também têm uma agência aí que faz o registro de propriedade intelectual. Como está essa agência em números, né? Quantos registros vocês fazem? E qual que é o desafio de levar esse registro para a sociedade, né? Fazer essa transferência? Bom, hoje a gente tem a agência Intelecto, que é o nosso NIT. Nós já temos mais de 900 propriedades intelectuais registradas. A transferência de tecnologia dentro da universidade não é um processo tão feito, né, ainda. Mas isso não só aqui em Uberlândia, no mundo, né, a taxa de transferência é baixa. Mas nós temos algumas ações para potencializar essa transferência. Então, nós temos uma vitrine tecnológica, onde vocês podem conhecer as nossas patentes. Nós temos feito algumas reportagens com os pesquisadores. Nós temos agora, para o final do ano, um chamamento público que nós vamos colocar algumas tecnologias num edital para quem tiver interesse. Mas, principalmente, a gente tem buscado fortalecer os acordos de parceria. Porque, quando as tecnologias já nascem de um acordo de parceria, a empresa já mostra para o pesquisador qual a sua necessidade, e isso acaba facilitando a transferência.